o MST é terrorista. Foi mal, eu vou ter até a cadeira. Antes de você falar, o MST, para quem acompanha, está na internet. São dezenas e dezenas de vídeos que mostram o MST invadindo propriedades privadas com pessoas lá dentro, agredindo, destruindo o que estava pela frente. E eu já vi, isso aconteceu comigo no meu primeiro ou segundo ano de governo, uma fazenda que foi invadida e o MST recruta crianças pequenininhas, às vezes de colo, para levar a mãe, dá lá uma diária para a mãe ficar lá, recruta idosos para que na hora que a polícia chegue lá para ver a situação, eles falam que aquela terra ali é uma terra que aquelas pessoas vão defender. E tem ainda as escolinhas do MST, que pegam crianças pequenas e que desde cedo são, da mesma maneira que o Hamas faz lá no Oriente Médio, são doutrinadas aqui, né, com essa linha, falando que é, né, uma escola agrícola, né, ou escola ecoagrícola, alguma coisa assim. Então, o MST que eu tenho acompanhado, que é o real, não é o que sai na televisão, que às vezes, muitas vezes, só mostra as criancinhas, os velhinhos, é esse. E está aí na internet. Muita gente já filmou o MST chegando numa fazenda e... Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Então vamos, quero te escutar. O senhor já foi para algum acampamento do MST antes de ser governador? Já passei em vários. Eu andava... Antes de ser governador, o senhor já foi em algum? Eu quero lembrar uma coisa. A minha pergunta é muito simples, sim ou não? Eu passei 30 anos da minha vida na estrada, no interior de Minas. O senhor entrou em algum acampamento? Vi muitos acampamentos. O senhor viu acampamento. O senhor já entrou em algum? Minha pergunta é simples. Já. E abandonado. Só tinha as barracas lá para poder encenar. Tudo encenação. O que eu vi foi encenação. Entendi. Encenação, o senhor entendeu? Acha que essa encenação, isso foi em que ano, mais ou menos? Deve ter sido 2000, 2005, por aí. 2010. Tem uma diferença muito por grande aí, entre 5 anos. 2010. Mas vamos supor que tenha sido entre os anos 2000. O que acontece? O MST, ele somente vai para frente das fazendas que são improdutivas. O professor... Então tá na internet o contrário. Pode terminar, sim. Então, o professor Eobaldo Ribeiro, que era um professor de geografia da Universidade de São Paulo, que faleceu faz pouco tempo, ele tinha um estudo extremamente importante que mostrava que 80% das terras no Brasil são improdutivas. E isso faz muito sentido. Quando a gente pensa, por exemplo, no preço do alimento aqui no Brasil, o senhor acha o preço do alimento no Brasil justo, sim ou não? Acho que as famílias aqui sabem falar melhor. Eu acho caro. Todo mundo hoje reclama, então, não é? Exatamente. Reclama. Por que o alimento é caro? Se a gente tem 80% das terras improdutivas, porque essas terras são preparadas para o gado. Essas terras são preparadas para a fazenda pastar e não para as famílias plantarem. Toda vez que a gente tem um latifundiário, toda vez que a gente tem um latifúndio, a gente remove a possibilidade do pequeno agricultor, do camponês pobre ir lá e realmente trabalhar na terra. Por quê? Porque essa terra está sendo abandonada justamente para fazer o quê? Para fazer a especulação imobiliária. É muito mais vantajoso para um latifundiário ter uma terra improdutiva, uma terra parada, ou até uma terra queimada, como a gente teve em Mato Grosso. Não sei se o senhor gostou do calor que a gente teve aí nos últimos anos, mas uma grande parte disso é porque os latifundiários queimaram as suas próprias terras para poder passar pasto depois. É assim que o latifúndio age. E é justamente assim que o latifúndio tem lucro. Porque o gado dá muito mais lucro do que a produção pequena. Quero falar agora. O governo federal é o maior proprietário de terra do Brasil. E tem o INCRA, que é o órgão... Se você contar Deixa eu falar agora. Sim, claro. E tem o INCRA, que é o órgão responsável para poder fazer a reforma agrária. Sim, o maior proprietário. Quem compõe o INCRA? Então, essa é uma pergunta interessante, o senhor sabe? Então eu queria que o INCRA... A minha pergunta é essa, o senhor sabe quem compõe o INCRA? Quem está dentro da diretoria do INCRA? Eu sei que ele é o responsável pela reforma agrária. Os diretores do INCRA são latifundiários.
Tá, então, os diretores do INCRA são todos donos de terra. Mas o presidente é do PT há 25 anos. Então, o órgão que é responsável por fazer a reforma agrária é de parte dos latifundiários, que são quem controlam e quem tem interesse em manter aquela terra desocupada. Então eu queria que você colocasse na internet depois, colocar lá invasões, o senhor pode pesquisar do MST, método de ação do MST pelo prédio Stedley, que é o presidente do MST no Brasil. Que é um terrorista, é um terrorista. Se o Pedro Stedley é um terrorista, então eu sou 3. Posso só fazer 2 perguntinhas? Obrigado. Você é o? Henrique. Eu sou carioca, mas eu cresci no estado do Pará. Lá a gente teve muito problema de grilagem de terra, muito problema com agro, muito problema de desmatamento, de queima. Você conhece de perto lá, então? Conheço. O Nortão. Conheço. Inclusive o Movimento Sem Terra. Queria dizer aqui para todo mundo, qual é a câmera aquela ali? Queria dizer aqui para todo mundo, pesquise Armazém do Povo, perto da sua casa. Tem vários pelo Brasil. Lá você vai conhecer o que é o Movimento Sem Terra, tá? Você pode ser voluntário, inclusive, e ajudar nas entregas das cestas que eles vendem, entendeu? Você pode ajudar o Movimento Sem Terra. Queria perguntar pro senhor, que o senhor estava falando que o Movimento Sem Terra é terrorista. Queria perguntar pro senhor se o senhor tem a mesma opinião de quem chega em locais como o Vietnã, quem chega em locais como o Iraque, quem chega em locais como o Panamá, enfim, vários países aqui da América Latina, quem chega em locais como a Venezuela e tenta impor o seu modo de vida. Afeganistão, com a União Soviética também. E com os Estados Unidos também. Tem vários casos aí, né? O senhor diria que o presidente Trump é terrorista? Não, vamos falar aqui do MST, tá certo? O nosso foco aqui é o MST. Eu queria te perguntar uma coisa, o seguinte. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma comparação. Vamos dizer, você deve ter familiares, uma família grande, como a minha também, né? Geralmente o pessoal no passado tinha 10, 15 irmãos. Eu tenho lá na minha família pessoas que às vezes têm lá imóveis para poder alugar, casa, apartamento, e eventualmente esses imóveis ficam fechados, às vezes improdutivos. Com tanta gente sem casa para morar, veja só. Aí eu acho que nós deveríamos, né, se for nessa lógica, termos também o movimento do sem teto também. Nós temos o MTST, muito obrigado, governador, por lembrar do MTST, que faz as suas ocupações, temos a ocupação 9 de julho em São Paulo. Ninguém pode ter mais uma casa que fique 1 mês, 2, 6 meses disponível para aluguel. Eu acho que não deveria. Eu só acho justo, né? Que enquanto tem gente que tem as casas disponíveis e sobrando lá para pessoas morarem, tenha tanta gente, como no caminho para cá do debate a gente vê morando na rua. Eu não sei quantas camisas você tem no seu guarda-roupa. Acho que você deveria ficar com 5, que dá para usar um no dia, e dar o restante também. Mas é o que eu faço, governador. Você faz isso? Sim, eu dou com as minhas roupas. Você faz isso? Então você está de parabéns. Eu faço trabalho voluntário, exatamente, porque a gente precisa se doar para a sociedade. Né? Eu acho que eu tenho o privilégio de ter nascido numa família não tão abastada, mas com condições, que me deu o privilégio de entender, né, que tem gente que precisa mais do que eu de certas coisas e que faz eu poder fazer trabalho voluntário, ajudar as pessoas, ajudar quem tem menos que eu, né? Que eu acho que essa deveria ser a postura da direita. Sim. Então você acha que propriedade privada não precisa? É algo que nós não temos nenhuma necessidade. Precisa, não seria tão legal se todo mundo tivesse propriedade privada e não só o Blairo Maggi lá no Mato Grosso e não só o grande latifundiário, o Lula com triplex, não é isso também? Exato, o Bolsonaro com seu monte de imóveis, não é? Um desses não poderia ser para algumas pessoas que estão morando na rua, para algumas pessoas que estão desabrigadas, para alguém que está lá no Movimento Sem Terra. Né? Porque afinal eles não têm terra, eles não precisam de uma terra, sei lá, do tamanho do Sergipe, como alguns latifundiários têm aqui, né? Do tamanho de um estado. Eles precisam de um campo de futebol, de menos até para plantar sua mandioca, para vender sua batata, para cuidar da subsistência da sua família, que é o que o Movimento Sem Terra busca. E você sabe que a terra, quem planta todos os anos, depois de X anos, precisa descansar para ela recuperar? Exato, o senhor deveria falar isso para o Blairo Maggi, novamente, que eu citei, que é o sojeiro que está estragando o Mato Grosso, né? O senhor poderia falar isso para os latifundiários que estão detonando a Amazônia, que já não tem um solo tão rico assim, que precisa ser melhor cuidado, que estão lá destruindo. Isso daí não é o Movimento Sem Terra que precisa saber, são os grandes latifundiários. Então, acho que nós Precisamos, então, mudar bastante coisa no Brasil, né? Isso nós concordamos, camarada aqui, Zema, nós concordamos. Precisamos. Nós concordamos sim, nós concordamos.
Concordo com o senhor. Bom, o senhor gostaria de considerar Não, tá mais alguma ok. coisa comigo? Eu já terminei por aqui, muito obrigado. Deixar Quem tiver na vez...